Hello, my friends! Hoje nós vamos aprender sobre o verbo to be no passado. Então, pegue um caderninho, pegue uma caneta, se concentrem e anotem todas as dicas. Bom, pessoal, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Para quem não lembra muito bem do verbo to be no presente, clica no link que eu vou deixar aí e para vocês revisarem essa matéria, tá? Que é muito importante. O verbo to be é a base de muitos tempos verbais e é a base do inglês. Por isso que ele é muito falado e também o pessoal faz muitas piadinhas sobre o verbo to be, né? Seu professor e o verbo to be. Enfim, verbo to be no passado vai ser o verbo ser ou estar no passado. Ou seja, era ou estava, de acordo com cada pessoa, nós vamos conjugar diferente, tá? Esse verbo ser ou estar. Bom, vamos revisar então. Pronomes pessoais. Para quem não sabe também, clica no link e aprenda de uma vez por todas os pronomes pessoais. Bom, nós podemos observar aqui na tabela os pronomes pessoais acompanhados do verbo to be no passado. Que o verbo to be no passado, ele fica da seguinte maneira, was ou were, como vocês podem observar. Então, quando eu digo eu era ou eu estava, eu vou dizer I was. Você era ou você estava, you were. Ele era ou ele estava, he was. Ela era, ela estava, she was. Ele ou ela, quando eu falo de um objeto ou de um animal, ele era ou ele estava, ou ela era, ela estava, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram ou vocês estavam, you were. Eles eram ou elas eram, eles estavam ou elas estavam, they were. Ok? Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho do lado alguns complementos. Esses complementos é para a gente formar frases, para a gente ver como que fica o verbo to be em frases na afirmativa. Então, nós temos as partículas at home, friends, said yesterday, a good student e very angry. Ok? Vamos formar a seguinte frase. Eu estava em casa. I was at home. Você estava em casa. You were at home. Tá vendo que eu traduzi de acordo com o complemento? Se o complemento é at home, não faz sentido dizer eu era casa, e sim eu estava em casa. Então fica bem fácil saber se a tradução é era ou estava, de acordo com o complemento, de acordo com o contexto, tá? Agora vamos fazer uma frase com friends. Friends, amigos. Então vamos dizer nós éramos amigos. We were friends. We, nós. Verbo to be, éramos, were. We were friends. Nós éramos amigos. É diferente de dizer, por exemplo, we were sad yesterday. We were sad yesterday. Nós estávamos tristes ontem. Tá vendo que a tradução do verbo to be were mudou nesse caso? Nesse caso ficou estava, né? E não era, ok? Bom, o próximo aí, complemento, é o complemento a good student. A good student, um bom estudante. Vamos dizer que ele era um bom estudante. Ele era um bom estudante. He was a good student. Ele era um bom estudante. Ela era uma boa estudante. She was a good student. E agora nós temos esse complemento aqui, ó, very angry, muito bravo. Vamos dizer que ele, o animal, estava muito bravo. It was very angry. Ó, gente, quem apareceu aqui? Meu gatinho. Peguei. Será que o meu gatinho, ele estava muito bravo? Olha só. It was very angry. Mentira, né? Ele não parece. Bom, vamos lá, né, gente? Continuando. Vamos usar o eles. Eles estavam muito bravos. They were very angry. Eles estavam muito bravos. Vamos supor que a professora deu uma prova surpresa e aí os alunos ficaram muito bravos.
They were very angry. Bom, gente, para vocês entenderem melhor, um pequeno exercício. Vamos lá, complete antes que eu dê a resposta, tá bom? Coloca a cabeça aí para funcionar. De acordo com essa tabelinha que eu passei, nós vamos complementar estas frases. Então, olha só para a primeira frase aqui. Letra A. She here yesterday. She é ela. Então, para ela, eu vou colocar was ou were? Was. Porque a gente estudou que para ela, a gente usa o was. E a frase vai ficar, ela estava aqui ontem. Vamos para a letra B. He, espaço, my teacher. He é ele. Ele era my teacher, meu professor. Para ele, eu vou colocar was ou were? Muito bem, was. Letra C. We. O we é nós. Nós estávamos at home yesterday. Nós estávamos em casa ontem. Para estávamos, aqui no caso, para o we, nós vamos usar was ou were? Were, porque para nós usamos o verbo to be were. Nós estávamos em casa ontem. Ah, essa é fácil. Para I, eu. A good student, eu era um bom estudante. I was. Mas e agora? Se a gente mudar para Mary? Mary, eu vou usar was ou were? Ah, teacher, naquela tabelinha não tinha a palavra Mary. Como que eu vou saber qual usar? Você vai substituir. Mary é como se fosse ela. E para ela a gente usa was. Então vai ficar Mary was a good student. Mary era uma boa estudante. E my dog? My dog não tem na lista também. Então eu vou ter que substituir. My dog é ele. Para animais e objetos. It. Então, no caso, o que eu uso com it? Was ou were? Se com it eu uso was, logo, para my dog, eu também vou usar was. Então, vai ficar my dog was black. Agora, olha uma pegadinha aqui, que muitos alunos acabam se confundindo. The dogs é mais de um cachorro, gente. Então, não é ele, são eles. They. Então, eles, para eles, a gente usa o verbo to be were. Então, aqui, para the dogs, nós vamos usar were. The dogs were good friends. Os cachorros eram bons amigos. Bom, agora vamos transformar algumas dessas frases na forma negativa. Como que a gente faz para formar uma frase na forma negativa usando o verbo to be? Quando a frase tem o verbo to be no passado, a gente coloca a partícula not depois do verbo to be. Ou seja, depois de was ou depois de were. Pode ficar was not ou eu posso juntar, abreviar, que nós chamamos, ou forma contraída, que vai ficar wasn't. Eu juntei o was com not com wasn't. As duas formas estão certas e você pode usar as duas formas, tá? Assim como você pode encontrar em textos essas duas formas, e as duas estão certas. E were, not, mesma coisa. Eu coloquei o not depois de were, juntando fica weren't, ok? Vamos colocar essas frases na forma negativa. A primeira frase é a seguinte. She was here yesterday. Ela estava aqui ontem. Eu quero dizer que ela não estava. Então, vou colocar o not depois do verbo to be, was. She was not here yesterday. Ou eu posso dizer she wasn't here yesterday. As duas estão na forma negativa e as duas dizem ela não estava aqui ontem. Outra frase. Mary was a good student. Mary era uma boa estudante. Eu quero dizer que Mary não era uma boa estudante. Vou colocar um not depois do verbo to be. O verbo to be é was. Mary was not a good student. Ou eu posso dizer Mary wasn't a good student. Ok? Agora vamos usar uma frase que tenha o verbo to be were. They were on vacation. Eles estavam de férias. Eu quero dizer que eles não estavam de férias. Vou colocar o not depois do verbo to be were. They were not on vacation. Ou, a forma abreviada, they weren't on vacation.
Agora vamos para a forma interrogativa. Para isso, a regra é a seguinte: colocar o verbo to be was ou were antes do sujeito. Nós temos a seguinte frase: Your dog was black. Seu cachorro era preto. Se eu for transformar essa frase em uma pergunta, nós vamos dizer o seguinte: Was your dog black? Ponto de interrogação. Então, para fazer a pergunta, o verbo to be vai ficar antes do sujeito. Nesse caso, o sujeito é your dog, seu cachorro. E também vamos aprender a dar respostas curtas. Nesse caso, se a pessoa perguntou se seu cachorro era preto, a gente pode responder yes, it was, ou no, it was not. Forma contraída, no, it wasn't. Mas, teacher, por que você não utilizou your dog na resposta? Gente, outra regrinha. Para respostas curtas, short answer, nós não colocamos o nome do sujeito, e sim pronome pessoal. Então, se está escrito, se o sujeito é your dog, nós temos que substituir your dog por um pronome pessoal. No caso, seu cachorro é um animal, nós vamos substituir por it, tá? Então, vai ficar yes, it was. Sim, ele era. No, it was not. Não, ele não era. Outra pergunta agora, usando o verbo to be, were. Vou colocar o verbo to be antes do sujeito. Eu quero perguntar se eles eram bons amigos. Então, vai ficar assim, olha, eles é o sujeito. Então, eu vou colocar were antes deles. Were they good friends? Eles eram bons amigos? Were they good friends? Tá vendo que o verbo to be ficou antes do sujeito they? E agora eu vou responder. Yes, they were. Sim, eles eram. No, they weren't. Ou no, they were not. Posso responder dessas duas formas para dizer que não, eles não eram. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o joinha para me ajudar, ok? Bom, beijos e bye bye!